E aí, estamos de volta agora para a segunda etapa da aula de fotossíntese e talvez uma das etapas mais importantes para a prova por conta de ser a análise de gráfico, né? E a partir do momento que você entende a fotossíntese, você consegue entender quem são aqueles fatores que podem, de fato, influenciar numa atividade fotossintética, tá? Então, olha só, analisem esse primeiro gráfico aqui comigo. A influência da luz, né, na fotossíntese de acordo com a concentração de CO2 que está presente no ambiente, né? Então, perceba o seguinte, eu tenho concentrações diferentes de CO2 no ambiente, e aí aqui, nesse eixo, eu tenho a velocidade com que a fotossíntese acontece, né? E observem, aqui nesse ponto C, eu tenho uma luz baixa, de pouca intensidade, uma luz mediana e uma luz de alta intensidade. Tranquilo? O que a gente pode concluir deste gráfico, dessa análise desse gráfico, gente? Lembre que eu falei com vocês assim, memorizem esse esquema, tirem uma foto na memória de vocês sobre esse esquema que vocês não vão errar nenhuma questão sobre fotossíntese. Exatamente isso. Se vocês fecharem o olho aí agora e pensarem naquele esquema, vocês vão perceber que, mesmo eu tendo o processo de fixação de carbono, né, pelo CO2, lá na etapa escura da fotossíntese, eu não dependo de ter só o CO2 para acontecer a fotossíntese. Eu dependo de quê? Eu dependo de luz lá na fase clara, eu dependo de água na fase clara, eu dependo de ATP, eu dependo de NADPH2. Então, são fatores que vão influenciar no processo de fotossíntese. Então, mesmo que eu tenha aqui altas concentrações de CO2, a fotossíntese ela não acontece de forma indefinida. Tem fatores que vão interferir neste processo. Aqui, neste caso, quem é o fator que está interferindo? A intensidade luminosa, tá? Então, se eu tenho pouca quantidade de luz, né, no processo de fotossíntese, lá na minha fase clara, o que acontece? Pouca quantidade de ATP será produzida, pouca quantidade de NADPH2 será produzida, né? Porque pouca quantidade de água foi quebrada por meio da luz. Então, mesmo que eu tenha grande quantidade de CO2 disponível, eu não tenho quantidade suficiente de ATP e nem NADPH2 para fazer o processo de fixação desse CO2, certo? Então, olha só, aqui do ponto A até o ponto B, a fotossíntese ela vai aumentando à medida que eu tenho luz suficiente para quebrar a água e produzir ATP e NADPH2 para fixar essa quantidade aqui de CO2. Mas mesmo que o CO2 aumente, a luz não é suficiente para quebrar a água, para produzir ATP e NADPH2. Então, essas demais quantidades de CO2 aqui, elas não são fixadas por essa intensidade de luz baixa, tá? Se eu aumento a luz um pouco, eu passo a ter uma luz intermediária, percebam que a quantidade de CO2 fixado agora, ela passa de 0,1 para 0,2. E a velocidade com que a fotossíntese acontece, ela passa de 5 para 10. Ou seja, aumentei a quantidade de luz? Sim. Se eu aumentei a quantidade de luz, mais água pôde ser quebrada, mais ATP foi gerado, mais NADPH2 foi gerado. Com isso, eu tenho condições de fixar uma maior quantidade de CO2, tá? Mas essa luz, continuando sendo intermediária, ela não é suficiente para fixar, quantidades maiores de CO2, a não ser que eu aumente a intensidade dessa luz. Então, percebam que no ponto F, a concentração agora de CO2 foi de 0,03, né? E a velocidade com que essa fotossíntese acontece, ela passou de 5 para 15. Então, aumentei a quantidade de luz, eu pude captar, fixar maior quantidade de CO2 e aí a velocidade da fotossíntese aumentou. Tranquilinho, gente? Então, aqui eu tenho a influência da luz no processo de fotossíntese. Agora, percebam esse outro gráfico aqui que é basicamente a mesma coisa.
Só que aqui eu estou analisando só a luz, não estou analisando a concentração de CO2, tá bom? Então, olha só, à medida que a luz aumenta, né, a quantidade de luz aumenta lá na minha fase clara, eu tenho condições para que aumente a velocidade da fotossíntese até um ponto de saturação. Por que um ponto de saturação? Não adianta eu ter grande quantidade de luz se eu não tenho água suficiente para ser quebrada, né? Então, se eu não tenho água suficiente para ser quebrada, não adianta eu ter luz infinitamente, tá? Ela tem que acompanhar a quantidade de água. E aí, então, eu tenho essa velocidade, então, constante depois, de acordo com a quantidade de água, por exemplo, que eu tenho disponível. Então, por mais que eu tenha luz, muita luz disponível, eu não tenho água para ser quebrada. Então, o processo de fotossíntese, ele se mantém constante. Tranquilo? Agora, esse terceiro gráfico aqui, um dos gráficos mais importantes, porque ele está relacionando aqui o processo de fotossíntese com o processo de respiração. Tranquilo? Então, vamos analisar aqui o que pode acontecer nesse gráfico, tá? Então, percebam, gente, vou tentar dar um zoom aqui para vocês analisarem melhor. Olha só, nesse gráfico, o que está sendo mostrado aqui? Percebam, intensidade luminosa versus a absorção de oxigênio e liberação de oxigênio, tá? Então, a liberação de oxigênio, ela acontece no processo de fotossíntese e a absorção de oxigênio, ela acontece no processo respiratório, tá bom? Então, ó, observem o ponto 1. O ponto 1, respiração no escuro. Gente, planta respira no escuro e respira no claro. Ela respira o tempo todo. Só que no escuro, percebam, no escuro, acontece liberação de oxigênio no processo de fotossíntese? Não. A liberação de oxigênio, memorizem novamente, quer dizer, busquem aí na mente de vocês, novamente, aquele desenho que eu pedi para vocês guardarem aí na memória de vocês. Aonde aconteceu a liberação de oxigênio? Aconteceu na fase clara, aconteceu no momento em que a água era quebrada, no processo de fotólise da água, tá? Então, no escuro, galera, não está acontecendo a fase clara da fotossíntese. Então, se não acontece a fase clara da fotossíntese, não acontece liberação de oxigênio. Apenas acontece o quê? A absorção de oxigênio pelo processo de respiração. Tranquilo? Já no ponto 2, a gente observa aqui, ó, ponto de compensação luminoso, também chamado de ponto de compensação fótico, galera. O que seria isso? O ponto de compensação luminoso é exatamente o ponto aonde a quantidade de oxigênio absorvida é igual à quantidade de oxigênio liberada no processo de fotossíntese, tá? Então, o mesmo tanto de oxigênio que a planta libera na fotossíntese é o mesmo tanto de oxigênio que ela precisa para fazer o seu processo de respiração celular. Então, percebam que no ponto de compensação luminoso, a planta, ela não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver, tá? Ela só consegue se manter viva. Tranquilo? Aqui no ponto 3, a gente apresenta o ponto de saturação luminoso. O que quer dizer o ponto de saturação luminoso? Aonde a luz ela está interferindo na liberação de oxigênio. Gente, olha só, aonde que acontece a liberação de oxigênio no processo fotossintético? Na fase clara, não é? Lá nos tilacoides. Então, quando eu tenho quantidade de luz suficiente, o que vai acontecer? A água vai ser quebrada. Mas, se eu posso ter luz infinita, que a fotossíntese e a liberação de oxigênio vai acontecer de forma infinita? Não, eu dependo de água. Então, a água é um fator limitante no processo da fotossíntese, é um fator limitante no processo de liberação de oxigênio,
tá? Então, por que que é uma saturação luminosa? Porque acima desse ponto aqui, não adianta eu ter maior quantidade de luz, que a minha liberação de oxigênio não vai aumentar mais. Porque eu não tenho água suficiente para ser quebrada. Tranquilo? Então, percebam aqui, ó, que do ponto 3 até o ponto 4, mesmo que a luz aumente, a liberação de oxigênio ela é constante, porque eu não tenho quantidade a mais de água para ser quebrada. Tranquilo? Já no ponto 4, eu tenho ponto de inibição. O que seria o ponto de inibição, gente? Ponto de inibição, a intensidade da luz está aumentando, não tá? De 3 para 4, ela vai aumentando. Com o aumento da intensidade da luz, com o aumento da quantidade de luz, concordam comigo que a temperatura também aumenta? Sim, a temperatura também aumenta. E quem é que é responsável por catalisar as reações químicas que acontecem na fotossíntese? As enzimas. E enzimas, elas têm um ponto de temperatura ótima para funcionarem. Se essa temperatura aumenta muito, acontece o processo de desnaturação enzimática. Então, as enzimas, elas perdem a sua forma. Se elas perdem a sua forma, ela não consegue mais executar a sua atividade e as reações químicas são bloqueadas. Elas não acontecem mais como elas deveriam acontecer. Então, o que que acontece? A fotossíntese começa a cair. Então, a taxa de oxigênio liberada no processo de fotossíntese, claro que ela também começa a cair, porque está sendo bloqueada a fotossíntese. Está sendo bloqueada a parte de fotólise da água, ou seja, não vai acontecer quebra da água para liberar o oxigênio. Tudo bem? Então, perceba o quanto esse gráfico aqui é importante, tá? O quanto dá para analisar neste gráfico, tanto no processo respiratório quanto no processo fotossintético. Tranquilinho, pessoal? Agora, existe outros gráficos que também são importantes aí no processo de fotossíntese, né? E aqui nós temos, isoladamente, os fatores aqui, CO2, temperatura, tá? Influenciando na taxa de fotossíntese. Como eu já disse anteriormente, eu posso ter muito CO2, mas a minha taxa fotossintética, ela não vai tender ao infinito, né? Quanto mais CO2 eu tenho, mais fotossíntese vai acontecer. Não. Por quê? Porque depende também de outros fatores. Para ter fixação de CO2 no processo de fotossíntese, na etapa escura, tem que ter luz, tem que ter água disponível, né? Tem que ter ATP e tem que ter NADPH2. Se não tiver, não adianta eu ter uma grande quantidade de CO2, porque isso não vai acontecer, né? Este gráfico aqui, gente, tá? E depois a gente vai ver em consonância esse último gráfico aqui. Esses gráficos, eles podem remeter diretamente a um problema que a gente vive hoje, que é o aquecimento global, né? O efeito estufa. Então, tudo isso está interferindo aqui na taxa de fotossíntese. Então, observem aqui, olha. Com o aumento da temperatura, eu posso aumentar a minha taxa fotossintética? Sim, até um certo ponto. As enzimas que participam do processo de fotossíntese das reações químicas, elas atuam em uma temperatura chamada de temperatura ótima, um ponto ótimo para que elas funcionem. Então, à medida que essa temperatura vai aumentando até o ponto ótimo, aumenta também a taxa fotossintética, né? Só que com o aumento excessivo da temperatura, as enzimas começam a sofrer o quê? Processo de desnaturação. Então, a taxa de fotossíntese, ela começa a cair, né? E aí, a gente tem em consonância esses dois gráficos, esse gráfico aqui, ó, que tem a concentração de CO2 sobre a taxa de fotossíntese, só que aqui a gente observa também a influência da temperatura sobre a fotossíntese, né? Então, olha só,
a concentração do CO2 está aumentando, certo? Até um ponto ótimo, que é esse ponto B aqui. Então, a taxa de fotossíntese também aumenta até este ponto, porque todos os demais fatores estão caminhando juntos. Chega um ponto que a taxa de fotossíntese, ela fica constante, ela não aumenta e não diminui, né? Então, por mais que eu tenha CO2 disponível, os outros fatores são limitantes, como, por exemplo, água, como, por exemplo, luz, ATP e NADPH2. Então, a taxa de fotossíntese, ela não consegue aumentar, ela permanece constante, tranquilo? Só que em consonância com esse gráfico de temperatura aqui, com o aumento da temperatura no nosso planeta, o que está acontecendo? A taxa de fotossíntese está decaindo. E percebam, gente, com o aumento da temperatura do nosso planeta, a gente observa também o que? Um aumento da concentração de CO2 na atmosfera, né? Provocando aí o nosso efeito estufa, aumentando a temperatura. Então, a taxa de fotossíntese, ela tende a cair por desnaturação enzimática. Tranquilo, gente? Super fácil analisar esses gráficos, certo? E a quimiossíntese, que é um tópico para a próxima aula, a gente continua falando dela, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.